Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei 534 de 2021, que propõe que a futura instalação de praças de pedágios não pode dividir municípios. Nós recebemos então o autor desse projeto de lei, o deputado Castelo Branco, do PSL. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente, informando a população de São Paulo de tudo que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Também recebemos aqui Walter Li Martinez, que é presidente do Sindicomércio de Mogi das Cruzes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer o convite do deputado para nos atender nesse pleito que está envolvendo nossa cidade. Também Paulo Cardoso de Melo Bocuzzi, que é do movimento Pedágio Não. Muito obrigado pela oportunidade, deputado. Estamos aqui para debater esse assunto importante que é o pedágio. Deputado, para começar, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto de lei, o PL 534 de 2021. Olha, um dos motivos pelos quais eu fui eleito era para acabar com uma série de absurdos que aconteciam aqui em São Paulo. Impostos altos, IPTU, IPVA, e o pedágio era um deles. Então já fez pauta da minha campanha o combate a pedágios. Quando eleito, comecei a fazer uma pesquisa no estado de São Paulo e me deparei com um cenário dantesco, assim, uma coisa horrorosa. Você não passa mais de 30 quilômetros sem ter um pedágio. Você vai daqui a Presidente Prudente e de volta, você gasta quase R$300 só de pedágio. E em função disso, nós começamos a monitorar quem é a agência reguladora responsável por isso. Quais são os interesses que estão por trás disso? Até que surgiu o caso de Mogi, que foi um caso emblemático, que não é de hoje. Essa ideia de se colocar um pedágio na Mogi Dutra, Dutra Mogi, já é antigo. E em 2018 para 2019, eles tiraram esse coelho da cartola e começaram a apresentar essa intenção. E imediatamente houve uma mobilização da sociedade. Parabéns a todos os atores envolvidos nesse combate, a esse abuso que é o pedágio. E eu pensei o que eu poderia fazer enquanto deputado estadual. E a minha assessoria, sabiamente, se baseou em alguns projetos que já existem em outras unidades da federação, em outros estados e no exterior. Então, lá fora e aqui no Brasil, nós tiramos a ideia de que você não possa colocar um pedágio dividindo uma cidade. Aliás, quanto menos pedágios, melhor. Mas se tiver que colocar por alguma razão técnica, que isso não divida o município. Basicamente era isso. Isso traz várias desvantagens para a população, para o morador, para o comércio. Eles aqui vão ter oportunidade de discorrer sobre o tema. É terrível, é péssimo, é realmente muito ruim. E aí fizemos esse projeto de lei que estabelece regras para que, quando isso ocorrer, como deve ocorrer, e que, acima de tudo, prioritariamente proíba a instalação de pedágios que dividam um município. Paulo, especificamente, esse pedágio em Mogi, ele é até emblemático, porque a gente até conversava aqui antes do programa que pessoas que moram na cidade só vão levar as crianças à escola, vão pagar pedágio. Perfeito. Totalmente alinhado com o que o deputado acaba de apresentar para a gente. Então, é uma situação na qual o pedágio vem para repartir a cidade ao meio. Uma cidade do interior, normalmente, é uma cidade onde há uma centralização das ferramentas públicas. Portanto, o hospital fica na região central, os colégios ficam na região central, a força de trabalho da população se dirige à região central de uma cidade. Quando você coloca um pedágio na rodovia, você reparte as pessoas dessas ferramentas públicas e as ferramentas que são utilizadas no dia a dia. Então, é um pedágio que obriga a população a gastar um dinheiro para levar o filho à escola, o marido que leva a esposa ao hospital ou vai ao trabalho. Então, é inadmissível que isso aconteça, essa sobreposição do Estado que afeta a vida das pessoas de maneira injusta. Então, eu acredito que essa proposta do deputado pode vir para realmente balizar isso e fazer com que realmente a gente possa
ter a nossa voz ouvida, que é o que a gente vem fazendo na cidade de Mogi das Cruzes. E Valterli, me conta um pouco da história desse pedágio, porque os pedágios eles são colocados, né, nas rodovias para que haja uma, em contrapartida, melhoria na rodovia. Não é o caso de Mogi. Não, muito pelo contrário, né? O caso de Mogi é estranho, até porque, né, Mogi foi o município que construiu essas estradas, né? Foi com verba municipal, tanto a Mogi Dutra como também a Mogi Bertioga. Então, foi projeto de Mogi das Cruzes. É lógico que teve uma adequação, foi feito duplicado, mas isso, como o Paulo mesmo a gente estava conversando, foi um projeto até antigo, de quase 8 anos atrás. E a gente não pode pagar esse custo, né, o comércio, a indústria e o agronegócio, a gente não pode pagar esse custo. Olha, eu gostaria de acrescentar, falar em história eu gosto, né? História dos pedágios. A gente podia começar lá em Roma, né? Os romanos, com seu império que dominava 1/3 do mundo, cobravam pedágios das suas estradas, principalmente para os seus estados vassalos. Se a gente for trazer mais recentemente, na reconstrução da Europa depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, principalmente nos anos 30, Alemanha, França, Inglaterra, que haviam sofrido bastante com a guerra, começaram a cobrar pequenas taxas para arrumar as estradas destruídas com a guerra. Mas eram coisas pequenas. Logo veio a Segunda Guerra Mundial. Essa realmente destruiu boa parte da infraestrutura da Europa. Pós Segunda Guerra, de novo, a pequena taxa que se cobrava era para reconstruir as estradas destruídas pela guerra. E no Brasil? No Brasil foi no governo Juscelino Kubitschek, com um boom da indústria automobilística, precisava construir estradas que já eram de responsabilidade da União, inicialmente e depois dos estados, que eram construídas com o dinheiro dos meus impostos. Eu já pago imposto para construir estrada. E aí um luminar deu a ideia de fazer o seguinte, isso já foi em 73, né? Portanto era no governo militar. Vamos cobrar um imposto sobre veículos. Aliás, quem usa estrada é quem tem carro. Quem não tem carro não usa estrada. Então quem vai pagar, embute, vamos criar um imposto chamado IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Já tinham pequenos pedágios, mas isolados, e em 73 ele cria o IPVA, que era para ser temporário e específico para aumentar as benfeitorias das estradas. Pois é, 73, 83, 93, 2003, 2013, então 50 anos depois, o IPVA, que era pequeno, ficou um absurdo, e além do IPVA, que já era para pagar esse imposto para construir a estrada que eu uso, eles ainda criaram um monte de pedágio. Caríssimos hoje em dia. Então você perceba que há uma maldade por trás disso. Ou seja, eles não param de fazer pedágios e não param de aumentar o IPVA. Está tudo errado. Isso precisa ser revisto. São assuntos distintos. O IPVA, na minha opinião, tinha que deixar de existir e os pedágios tinham que ser regulados. Aliás, a desculpa do pedágio é: eu contratei uma concessionária, ganhou uma licitação, ele vai melhorar a estrada, portanto eu preciso pagá-lo, né? E essa concessionária acaba ficando rica, a prestação do serviço às vezes é duvidosa, se é boa não faz mais que obrigação, mas o custo é muito alto. E voltamos agora, dada essa volta de Roma, passando por Juscelino até hoje, é em Mogi. Sim. Né? O cara quer colocar um pedágio no meio da cidade. Não precisa ir muito. Você sabia que queriam colocar pedágio nas marginais? Nossa. Deram essa ideia um tempo atrás. Olha a fome arrecadatória. Dessa vez era da prefeitura. Né? Você não imaginou? Ou seja, tem que dar um basta, chega. Eles não aguentam mais. É imposto, 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 imposto o tempo todo. Para quem aguentar? Pagar. Valterli, o deputado até falou essa questão do IPVA e até são assuntos distintos, mas eles acabam impactando muito. Quando se pensa, então, IPVA, pedágio, aumento dos combustíveis, você é representante do comércio, né, da região. Qual o impacto disso depois no bolso do consumidor? Porque é uma cadeia. Sim, isso vai ser impacto, a gente não tem nem mensurável, vai ser mensurável para o comércio mogiano. Como o Paulo mesmo citou,
o custo operacional dessas empresas vai aumentar em muito. Tá? Até porque nós estamos ali em polos que tem o Taboão, que é um polo industrial, um dos maiores polos do estado de São Paulo ainda com a construção, isso vai impactar muito para a cidade. O comércio em si, já afetado pela pandemia, né, vai perder recursos de venda das cidades. Como o Paulo mesmo citou, Mogi é praticamente uma capital do Alto Tietê, porque tudo se concentra em Mogi, até porque nós temos lá o que a gente chama de Cobal, que é a central de abastecimento, que aí manda para São Paulo, hortifrutis, verduras, tudo. Isso dá um impacto muito grande na parte financeira. E os comerciantes hoje, com qualquer perda, qualquer tipo de custo para ele, já está impossível de manter sua empresa aberta e a gente teme que isso leve impacto de fechamento de lojas, empregos, fora outras consequências que vêm desse resultado. É uma região também agrícola? Sim, lá nós temos a central de abastecimento, né, de muito verdura, né, praticamente o cinturão verde, né, do ATT abastece mais de 70%, 80% da capital, que vai impactar nos preços dessas verduras que vão ser entregues aqui em São Paulo. Excelente, Priscila. Colocação excelente, cinturão verde, comida. Com certeza, mais uma vez, vai aumentar o custo da cesta básica. Sim. Na hora. Uhum. Porque frete já corresponde a 40% do custo. Uhum. Qualquer planilha, de 30% a 40%. Ou seja, a hora que se põe pedágio, você acaba de aumentar o custo da sua alimentação. Uhum. E isso tem reflexo também até na inflação, né? Sem Porque dúvida. Né, o preço da cesta acaba impactando na inflação também. Difícil, né, deputado? E é um polo, como a gente estava acreditando, Mogi é um polo industrial, que Mogi acaba sendo também, por ter uma cidade do interior, mas com uma cidade característica de capital, de 500 mil habitantes já no ponto, isso vai desabastecer a cidade de até do próprio habitante. Por quê? O polo digital, né, como que o pessoal vai fazer essa estrutura de pagar, a separar, e o pedágio vai separar a cidade em 2 pontos. E Mogi também depende muito do litoral. A gente tem uma capacidade de entrega para o litoral muito grande. Com mais um pedágio no litoral, vai custear também os produtos para o litoral. Uhum. E Paulo, como a sociedade já está se movimentando para barrar esse projeto e em que ponto está? Será que vai dar certo? Desde 2019 que a gente vem lutando contra essa possibilidade de pedágio, esse projeto que a Artesp apresentou e que nós vemos como uma imposição do Estado que não dá para aceitar, justamente por tudo que foi apresentado aqui pelo deputado e pelo Walter Lee. Portanto, a região do Alto Tietê e, sobretudo, a cidade de Mogi das Cruzes começou a se mobilizar em 2019. Nós já recolhemos mais de 50 mil assinaturas contra esse pedágio e isso foi entregue ao governo do estado de São Paulo. O governo, ele, ao longo desses 2 anos, ele tem se mostrado muito inflexível, né, nessa comunicação com o município. Ele não acompanha a argumentação das pessoas da cidade de Mogi das Cruzes. Em alguns momentos nós tivemos a oportunidade de conversar com o quadro diretivo da Artesp e nesse momento nos foi demonstrado, inclusive, de que eles não têm um bom conhecimento acerca do que está sendo colocado em prática. Então a impressão que nós temos é que, puxando por esse histórico que foi apresentado pelo deputado, o governo do estado de São Paulo, que vem fazendo esses projetos de concessão ao longo dos últimos 20 anos praticamente, o governo ele vem acelerando isso e abrindo mão de alguns critérios para colocar em prática esses pedágios. Como bem colocou o Walter Lee, no caso de Mogi das Cruzes, nós estamos falando de rodovias que houve um investimento do município, regiões que já foram duplicadas, não há necessidade de qualquer outro investimento, exceto na rodovia Mogi Bertioga. Porém, na rodovia Mogi Bertioga não haverá duplicação. Nós tivemos, viu, deputado, a oportunidade de perguntar à então diretora-geral da Artesp, na ocasião, a Renata Dantas, perguntamos a ela o que vocês vão fazer na rodovia Mogi Bertioga que justifique um pedágio, já que não haverá duplicação e nós temos um problema geológico lá que tudo desmorona. Ela vai fazer o favor, a Artesp, o governo, o projeto, é que toda vez que chova uma quantidade de milímetros específica, eles interrompem a rodovia para nossa segurança. Então, quer dizer, eles querem comandar a nossa locomoção e, em troca, nós pagamos um pedágio. Não há contrapartida do Estado e da concessão para haver um pedágio nessa região, o que de fato mostra
que é um pedágio meramente arrecadatório, conforme vem colocando o deputado aqui. Inclusive, deputado, o senhor também fez um requerimento pedindo informações para a Artesp, né? Qual a resposta? Teve resposta e até uma resposta como essa, ou seja, a gente fecha, isso não é justificativo. Vou respirar, vou me concentrar para não responder no Conselho de Ética. Mas a nossa querida Artesp é uma autarquia estadual, no mínimo suspeita. Já foi alvo de CPIs, querem abrir outras. Pairam sérias dúvidas quanto à sua gestão, quanto à regularidade das suas operações. É lícito que eu, como deputado estadual, aliás, eu sou eleito pelo povo para isso, para fazer questionamentos, para fiscalizar essas autarquias, portanto, não me levem a mal. Mas eu escuto de vários deputados dessa casa que precisamos fiscalizar melhor a Artesp. Por desmandos como esse. Uma coisa sem pé nem cabeça. E se eles não se mobilizam, eu fico feliz de estar aqui hoje com o Walter Lee e com o Paulo Cardoso, que representam uma parcela significativa de Mogi, podemos trazer outras lideranças também, oportunamente, para dizer basta, né? Aqui está, aqui, ó, pedágio aqui não. Pedágio aqui não. Cadê a câmera que está me filmando aqui? Ó? Pedágio aqui não. Chega de pedágio. A gente não aguenta mais. Chega de Império Romano, colocando impostos para nós a todo momento, sem dar contrapartida nenhuma. É maldade, né? É sacanagem. E eu queria lembrar, me ocorreu agora, que Mogi, até 1962, 63, era uma cidade muito pequena. Teve um presidente chamado Humberto de Alencar Castelo Branco, né, por coincidência era meu tio-avô, que em 1967, um pouco antes, fevereiro de 67, ele esteve em Mogi, junto com uma equipe econômica muito forte, e percebeu que Mogi seria um grande polo industrial. Ela está estrategicamente localizada, né? Ela está um pouco deslocada do eixo Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. Eles fizeram um voo panorâmico em todo o vale, e é histórico isso. Eles falaram assim, ó, Taubaté é estratégico, São José dos Campos é uma cidade estratégica, Mogi das Cruzes é uma cidade estratégica. E ele joga a malha ferroviária para Mogi, que não tinha até então, abre as primeiras linhas do que seria a Mogi Dutra, lembrando que a Dutra tinha acabado de ser construída em 56, e ele faz um decreto presidencial autorizando a grandes empresas, grandes indústrias principalmente, indústrias pesadas, se instalarem em Mogi, o que acabou acontecendo, né? Então, esse sim foi uma tomada de decisão saudável para a economia de Mogi. E agora, né, muitos anos depois, os caras querem vampirizar, né, sugar o dinheiro de Mogi, que deu certo. É isso, na verdade. Não acrescentam em nada, não ajudam em nada. A mesma coisa que fizeram em Mogi, queriam fazer lá em Itanhaém. Quer dizer, aonde eles puderem morder, por que eles não põem um pedágio naquela estrada que ninguém usa? Pois é. Já que eles não vão fazer nada para melhorar mesmo. Sem contar, é importante o senhor saber, que o governo do estado de São Paulo, nos últimos 30 anos, tem 468 obras paradas. Inadmissível. A contrapartida é, eu te pago o pedágio, mas vou fazer uma obra de melhoria. Só tem 468 que começam, depois o cara pede um edital para complementar o valor, e aí vocês conhecem a história. E até algo que me passou pela cabeça em relação a essa questão mesmo industrial e econômica da região. A gente sabe que a indústria dentro de um estado é aquilo que fortalece economicamente o estado. Corre o risco das indústrias, da produção, daquilo que é valor econômico na cidade, sair da região por conta desse pedágio, caso ele seja colocado? Sim. É óbvio que vai acontecer. E o que não sair também não vai ter interesse de outras indústrias ou outros comércios maiores a se manifestar, a ter interesse pela cidade, porque o custo-benefício vai ser maior. Então eles vão procurar cidades que têm um custo menor
para colocar suas indústrias, seus comércios maiores. A nossa preocupação é nesse sentido, a perda econômica que vai gerar esse pedágio para Mogi. Fora isso, como a lei do deputado, eles vão usar estradas nossas do interior da cidade, que vai ser a entrada da Via Dutra até Mogi Bertioga, que vai dividir a cidade realmente em duas partes, que são ruas municipais, que vão ser isoladas e acabar atrapalhando o fluxo do movimento interno na cidade. Então, o planejamento é exatamente isso. Só para complementar, né? Fala-se muito sobre essa questão do pedágio urbano, né? E até a questão da marginal Tietê, um possível pedágio, seria um pedágio urbano. No nosso caso, no caso de Mogi das Cruzes, nós podemos chamar de um pedágio urbano, porque toda a concessão cortaria a cidade ao meio, inclusive passando pelo trecho urbano. Então, repartiria a cidade ao meio, interferindo em todo o plano viário da cidade. Então, por exemplo, Mogi das Cruzes possui um anel viário, que é algo que todas as cidades desejam ter. Eles estão utilizando essa via perimetral da cidade para fazer parte da concessão. Então, assim, lá tem indústrias, tem casas, tem comércios, e aí quando você transforma isso numa via expressa, você coloca guarda-reio e ninguém pode entrar mais. Por quê? Porque só vai entrar quem pagou o pedágio lá atrás, só pode sair. Então você simplesmente mura a cidade, impede as pessoas de irem de um lado para outro do mesmo bairro. É uma aberração que não dá para aceitar. A gente precisa lutar, a população precisa realmente manter a mobilização e que Mogi sirva de exemplo para outras regiões, conforme foi mencionado pelo deputado, a região de Itanhaém, que sofre, inclusive, embora seja distante, nós estamos falando do mesmo projeto, da mesma concessão e de uma situação onde a cidade lá também é repartida ao meio. Então, precisa haver essa mobilização e nós, o quanto população, o quanto força popular que reivindica essas lutas, a gente precisa desse suporte do legislativo, que é o caso do que nós estamos tendo aqui nesse momento. Priscila, eu queria aproveitar a palavra que está com o Paulo e ele explicar o que é o movimento Pedágio Não. É um movimento que foi criado em 2019, que reúne a população do Alto Tietê e, sobretudo, da cidade de Mogi das Cruzes e que tem o apoio de diversas entidades associativas e representativas. E aqui está o exemplo do Walter Lee, que é presidente do Sim Comércio e que apoia, é um dos coordenadores do nosso movimento, como também o Sindicato Rural do Alto Tietê e de Mogi das Cruzes e outras entidades, sobretudo as entidades também que representam os bairros de Mogi das Cruzes e os bairros da Serra do Itapetí. Para quem não conhece, para quem não é da região, até porque eu acho que a audiência de vocês é ampla, em Mogi das Cruzes nós temos uma serra linda, que é a Serra do Itapetí, que se tornou inclusive uma área de preservação ambiental, onde está localizada a rodovia Mogi Dutra, que interliga a cidade de Mogi das Cruzes com a Dutra. A Dutra, como colocou o deputado, que foi criada na década de 50, e Mogi, naquela ocasião, foi uma cidade que se deslocou por um instante desse eixo de prosperidade, né, que passa por Taubaté, São José dos Campos e chega ao Rio de Janeiro. Então, a rodovia Mogi Dutra ela foi construída com recursos municipais para que Mogi voltasse a esse eixo de prosperidade que é a rodovia Dutra. Lá tem o suor do município, de cada pessoa que vive naquele lugar. Óbvio, em algum momento o Estado assumiu o comando dessa rodovia e investiu na duplicação dela. Portanto, nós não precisamos do investimento de uma concessionária. A única coisa que eles querem é agora nos impedir de trafegar em algo que é como se fosse uma marginal, que interliga os bairros da nossa cidade. Por isso que é muito importante o projeto que o deputado está apresentando, realmente para que nós tenhamos critérios na hora em que o governo quer implantar um pedágio, ele tem que entender que lá não pode ser colocado a fórceps, arrancado a fórceps, tem que ser dialogado com a população e obedecendo critérios como o que vem sendo colocado pelo projeto do deputado. Se você me permite, Priscila, aproveitando, né, o que o Paulo Cardoso falou com muita educação, na verdade é um estelionato. Ele está te cobrando uma coisa que não vai te entregar, você acaba de ser enganado mais uma vez. Não é, meu amigo Walter Lee?
É perfeitamente, é claramente isso, né? A gente vai pagar 3, 4 vezes um mesmo valor para usar uma coisa que é feita por nós. Ó, eu queria aproveitar, lembrar, já que estava falando dos romanos, o Senado romano, né, 100 anos antes de Cristo, quando estava diante de uma situação crítica, eles faziam 3 perguntas. Do que se trata isso? Se trata da instalação de um pedágio. Segunda pergunta, a quem interessa? E aqui, com certeza, existem interesses escusos e inconfessáveis, que não estão aqui nessa conversa. Nós vamos descobrir de onde vêm os interesses. Aliás, a gente até sabe. E a terceira pergunta que eles faziam, e de quanto estamos falando? Então você perceba que o pedágio Mogi Dutra, do que se trata? De um estelionato pedagiado. A quem interessa? Quem quer ganhar dinheiro com isso? Estamos falando de um valor absurdo, porque a cidade tem um dos maiores pólios industriais do Brasil. A cidade tem o Cinturão Verde, que abastece 15 milhões de habitantes do seu entorno. Tem um polo educacional fortíssimo, que são as universidades, um comércio fortíssimo, indústria pesada, Rude Correntes, Suzano Papel e Celulose, a Fibria, né? GM, próprio GM. A parte do complexo Votorantim, enfim, ninguém é bobo nessa história, né? O importante é que eles saibam que não vão levar, né? A Artesp tem que pôr na cabeça que não vai construir esse pedágio. Pode fazer audiência pública, pode pôr para... Não adianta, não vai fazer. Se fizer, é confusão. Vai ter. Só para que vocês tenham uma ideia. Vai para pôr pedágio em outro lugar. Nós estamos falando longe do estado de São Paulo, de preferência. Bem longe, Bem perfeito. Longe, perfeito. Nós estamos falando de uma concessão que possui em torno de 14 praças de pedágio, então passa lá por Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Dessas 14 praças, 2 na rodovia Mogi Dutra. Essas 2 praças da Mogi Dutra, isso apresentado pela Artesp, existe a ideia de que se arrecade algo próximo de 40% de toda a concessão, justamente para uma região que não está se dirigindo ao litoral. Então eles chamam a Artesp, o governo do estado chama esse projeto de concessão do litoral paulista. No nosso caso, no trecho de Planalto, nós não estamos interessados em irmos ao litoral, nós estamos querendo ir trabalhar. Então a gente não admite um pedágio naquela região. Até como está agora essa discussão? Esse pedágio, por enquanto, ele está proibido? Não? Esse projeto ainda está numa gaveta? Esse projeto já foi apresentado, já foi publicado o edital, ou seja, estaríamos então muito próximos de um desfecho negativo, porém a Procuradoria do município, o município, até bom ressaltar isso, o município, o prefeito de Mogi das Cruzes, o Caio Cunha, os vereadores da cidade de Mogi das Cruzes, todos são contra o pedágio. E a Procuradoria do município conseguiu derrubar o edital. Nesse momento, a Artesp está com o projeto em mãos, tentando resolver o motivo pelo qual ele foi derrubado. Ele foi derrubado justamente por esse trecho municipal, urbano, do qual a Artesp e o governo do estado pretendiam privatizar, entre aspas, privatizar, que é inadmissível, não há a anuência do município. Porém, nós sabemos que a qualquer momento esse trecho pode ser suprimido do projeto e a Artesp pode republicar sem que haja mais essa argumentação do município. Portanto, é um momento de mobilização. Nós já fizemos muitas manifestações populares contra esse pedágio, temos uma próxima, inclusive que o deputado será convidado a estar conosco. Daqui a 2 semanas nós teremos uma outra manifestação e contamos com esse apoio do Legislativo para que possa ser exercida uma pressão de dentro para fora, uma pressão política para que o governo definitivamente refute essa ideia de colocar um pedágio na região do Alto Tietê, que é uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes que vão sofrer com esse pedágio, e inclusive que isso seja reavaliado até em trechos do litoral, onde me parece também que não há uma situação justa para muitas cidades. Vamos falar a verdade aqui? Cadê? Vamos falar a verdade aqui para você. A conta não fecha.
Os caras querem fazer um monte de coisa, querem colocar o custo nas costas do povo, mais uma vez, de uma forma errada. E a Artesp, nesse caso, quer defender o indefensável. Não há nenhum argumento de nenhum tipo que justifique isso. Agora, todo mundo quer ser pai de filho bonito. E Mogi é filho bonito. 14 pedágios. Quer dizer, não tem limite os caras, pô. É o que eu falei, o estado inteiro está assim. Está tudo errado, tem que haver uma séria revisão de tudo isso. A mobilização é o único caminho para a população mostrar que não está satisfeita. É um ato de governo, de executivo, não pode avançar. Tem outros deputados aqui da casa, diga-se de passagem, que vão apoiar vocês. Oportunamente nós vamos fazer talvez até uma frente parlamentar nesse sentido, de maneira que conte com muitos deputados aqui da Assembleia que vão fazer uma frente contra os pedágios paulistas. Nós que estamos no plenário todos os dias nós temos reclamação dos deputados que representam as suas regiões no estado, todos dizendo de pedágios abusivos. Enquanto isso, aquela cidade que precisa melhorar um trecho de terra não tem dinheiro, aquela outra rodovia que está velha não tem como arrumar, um trechinho que se prometeu duplicar não duplica, uma obra de arte viária, um anel, uma ponte, uma pequena passadeira, não fazem. Então você perceba, o cara só quer mexer onde dá dinheiro, né? Ajudar a população de verdade, a gente não vê isso. Pois é, e eu acho que as cidades não estão à venda. Essa é a questão. As cidades não estão à venda e o governo não é um negócio, não pode ser um balcão de negócio. O governo tem que ter visão para a população. Boa. Então, a partir do momento em que se coloca um pedágio e obriga as pessoas a gastarem dinheiro para circularem na rotina do dia a dia delas, aí acabou qualquer limite de razoabilidade. Nós precisamos realmente que a Alesp, como um todo, se posicione em relação a essa evolução, se é que nós podemos de evolução, mas esse avanço do governo do estado em relação à colocação de novos pedágios no estado de São Paulo. Isso precisa ser analisado com mais critério. Esse é o ponto. Deputado, pelo que eu percebo, há uma urgência na aprovação desse projeto, Eles são cara de pau. Eles são os caras de pau, sem vergonha. Eles saem fazendo as coisas e vão passar que nem um rolo compressor em cima de você. Se eles não se mobilizam, o pedágio estava montado lá. Já. Eles estão fazendo isso direto em tudo quanto é lugar. Não é só com pedágio, não. É com outras coisas também. Ah, manda fazer. Vamos ver se eles reclamam. Lá na antessala é assim que acontece a conversa de... Não, faz aí, vamos lá. Vai que passa. Vai que cola, né? Como Vai diz. que cola. Aí a necessidade de um projeto como esse. Deputado, quais as características que esse projeto traz? Porque ele vai, então, dar diretrizes para onde realmente é possível, né, onde é mais adequado colocar um A pedágio. diretriz principal é não poder dividir a cidade, estabelecer um limite de número de casas e outras pequenas regrinhas. Só para o nosso ouvinte, né, o nosso telespectador da Rede Alesp entender, quando você faz um projeto de lei, ele tem que passar por no mínimo 3 comissões, depois ele tem que ser pautado e depois ele vai à votação. É mais fácil você ganhar na loteria esportiva sozinho na semana que vem do que ter um projeto de lei seu aprovado. Assim sendo, para isso aqui virar... Isso quando não chegar na mão do governador e ele olhar assim e falar, não gostei, veta, né? Não pode, aí volta, tudo de novo. Mas supondo que siga o transcurso normal, só para você entender, vai ter que passar, primeiro, comissão de infraestrutura, da qual eu faço parte. Eu faço parte da comissão de infraestrutura que vai analisar e vai ver se isso tem a ver ou não. Depois, tem que passar pela comissão de orçamento e finanças, planejamento, orçamento e finanças, que eu também sou suplente, também acompanho. Recursos, o que isso impacta no Estado. E terceiro, a comissão de Constituição e Justiça. Evidentemente que esse projeto, que é respondendo a tua pergunta, Priscila, ele vai receber adendos, caso ele avance. Ele vai receber adendos, observações, supressões, tem que acompanhar a evolução. O governo e a Artesp têm seus representantes aqui, eles vão pedir vistas, eles vão embarrigar, eles vão fazer guerra de guerrilha, nós vamos tentar acelerar para que isso aqui seja aprovado logo e eles vão tentar
diminuir o ímpeto do avanço. Esse é o jogo legislativo. Mas a população tem que saber que a gente tomou providências. Nós vamos estar informando vocês sobre o que está acontecendo, quem são os deputados que estão sendo a favor, quem são os deputados que estão sendo contra. A gente publica nas redes sociais, né? Dá a chance dele vir aqui se defender, explicar por que ele é a favor de mais um pedágio dividindo uma cidade no meio. Então, isso é importante. Eu fico tão feliz de fazer essa observação, porque até pouco tempo atrás o Brasil só se preocupava com a Copa do Mundo e com o Carnaval. Outro dia eu vi os caras assistindo TV Senado, 3 horas da tarde, torcendo. O que está acontecendo lá? Votação no Congresso Nacional. Rede Alesp de comunicação, hoje tem uma audiência que chega a 500 mil pessoas por semana. Tem muita gente querendo entender o que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Tem uns caras lá que estão votando a minha vida, o que esses caras estão falando? Isso é muito legal. A população se engajando e vendo do que se trata, a quem interessa e de quanto estamos falando. Deputado, e o Paulo falou que precisa do apoio aqui do parlamento para que isso seja barrado, para que mude esse pedágio. A gente sabe, então, o senhor já deu todo esse histórico que o projeto ele não é tão fácil de aprovação assim, ele não é tão rápido, né? O que o parlamento pode fazer, então, para ajudar durante esse processo, enquanto esse PL não é aprovado? Olha, primeiro, ir a plenário, combater o pedágio. Se mostrarem simpáticos à causa de menos pedágio, né? Pedágio aqui não. Segundo, votarem a favor desse projeto, que ele seja uma prioridade na coordenação de projetos, hoje na mão do deputado Alex de Madureira, um deputado muito sério, muito profissional. Nós vamos despachar esse assunto com ele, vamos pedir que ele ganhe prioridade, que ele vá ser pautado e que vá à votação. E depois é um trabalho intracorporis de sensibilizar gabinete a gabinete, deputado a deputado, para que seja contra a instalação dessa praça de pedágio e a favor desse projeto de lei que, entre outras melhorias, impede que se faça uma praça de pedágio dividindo o município. Lembrando que não é só em Mogi, né? Não. Então, esse projeto ele vai ajudar também outras cidades que passam por esse mesmo problema. Ali no litoral paulista mesmo há uma Pelo grande menos discussão. 15 cidades, de cara, numa análise preliminar que nós fizemos no mapa do estado de São Paulo, se beneficiariam hoje, sem contar as futuras maldades que alguém, em alguma alcova de algum gabinete de logística e infraestrutura, deve estar nesse momento pensando em fazer. Que maldade podemos fazer para ganhar mais dinheiro do povo? Bom, nós estamos chegando então no finalzinho do programa, mas eu ainda vou deixar um tempo para as considerações finais, para cada um exponha, né, e faça os seus pedidos até em relação a isso, tanto de uma mobilização da sociedade, quanto também aqui dentro do parlamento, no governo. Bom, então agradeço a participação de Paulo Cardoso, que é do movimento Pedágio Não, as suas considerações finais. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar dividindo esse espaço com todos vocês. Eu acho que esse é o espaço da democracia, onde a gente debate e evolui em todo esse processo que visa olhar para a população com um olhar justo, um olhar de justiça. As pessoas precisam ter o direito, nesse caso, do nosso debate de hoje, de ir e vir, né? Sem pagar por isso da maneira com que está sendo imposto. E eu acredito que na condição de um representante popular aqui da região de Mogi das Cruzes, eu acredito que Mogi está fazendo história, demonstrando como é que uma cidade luta contra uma imposição, no caso, do governo do estado. A nossa luta vai continuar e nesse momento nós temos mais de 20 deputados posicionados aqui na Lesp, posicionados contra esse pedágio. Tenho certeza que o deputado Castelo Branco vai nos ajudar para fazer essa onda, que hoje é uma marola, se tornar um tsunami. E a luta vai continuar. A gente pretende mostrar para a Lesp, mostrar para o governo do estado principalmente, de que a população, quando está unida e trabalhando junto com a classe política, nós podemos fazer a diferença e construir uma sociedade mais justa. Então, hoje acho que foi mais um degrau nesse processo tão árduo que a gente está fazendo aqui por um país melhor. Obrigado. Eu que agradeço, também agradeço a participação de Walter Lee Martinez, que é presidente do Sincomércio de Mogi das Cruzes. Obrigada, então, pela sua participação. As considerações finais. Quero agradecer
imensamente ao deputado Castelo Branco, porque se esse projeto já tivesse feito anterior, não estaríamos passando por esse problema. Então, é uma realidade dos fatos, concordo plenamente, o Paulo já falou tudo os necessários, mas a gente precisa enfrentar uma coisa. A região do Alto TT tem uma votação muito expressa. Se a gente colocar, são mais de 3 milhões, desculpa, 3 milhões, e a gente não vai esquecer aqueles que não nos ajudarem. Então, daqui para frente, a gente quer o apoio, porque a gente é representado e quer ser representado por políticos que nos representem e ouçam nossa voz. Seria essa a minha consideração. Bom, agradeço também a participação do deputado Castelo Branco, do PSL, que é o autor, então, do projeto de lei, o 534 de 2021. Obrigada. Priscila, parabéns pela maneira como você conduziu a entrevista, sempre muito competente. Parabéns ao Paulo Cardoso e ao Walter Lee, que dominam muito bem o assunto, se expressaram muito bem, agregaram muito valor aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. E as minhas considerações finais são aquela famosa frase do professor Henrique José de Souza: a esperança da colheita reside na semente. Hoje, mais uma vez, a gente está plantando sementes do bem que vão dar bons frutos. O bem sempre venceu o mal. Sabe por quê? Porque o mal por si só se destrói. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, então o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.